E tendo sido salvos, soubemos que aquela ilha se chamava Malta. As pessoas nativas nos trataram com gentileza incomum. Elas acenderam uma fogueira e nos convidaram por causa da constante chuva e frio. Mas, quando Paulo apanhava alguns gravetos para colocá-los no fogo, uma víbora saiu por causa do calor e prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram o animal preso na sua mão, disseram uns aos outros: "Este homem certamente é um assassino que escapou do mar e a justiça não lhe permitiu viver." Então, ele sacudiu o animal no fogo e não sofreu nenhum mal. Eles estavam esperando que ele viesse a inchar, com febre ou cair morto no chão. Mas, depois de o observarem por algum tempo, e vendo que não tinha nada usual, eles mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Em um lugar próximo dali, havia terras que pertenciam ao homem principal da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu gentilmente e nos hospedou por 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio tinha sido acometido de febre e desenteria. Quando Paulo foi até ele, orou com imposição de mãos e o curou. Depois que isso aconteceu, as demais pessoas da ilha que estavam doentes vinham também e eram curadas. As pessoas também nos distinguiram com muitas honras. Quando estávamos nos preparando para navegar, eles nos supriram com o que precisávamos. Depois de 3 meses, embarcamos em um navio de Alexandria que havia invernado na ilha, cuja insígnia trazia os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Depois, desembarcamos em Siracusa e ficamos ali por 3 dias. De lá, navegamos e chegamos à cidade de Régio. Depois de um dia, soprando vento sul, no segundo dia chegamos à cidade de Putéoli. Lá, encontramos alguns irmãos e fomos convidados a estar com eles por 7 dias. Assim, chegamos até Roma. De lá, os irmãos, depois de ouvirem sobre nós, vieram nos encontrar no mercado de Ápio e nas 3 vendas. Quando Paulo viu os irmãos, agradeceu a Deus e foi encorajado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu autorização para morar sozinho, acompanhado por um soldado que o guardava. Então, passados 3 dias, chamou para si alguns homens que eram líderes entre os judeus. Quando eles vieram, disse-lhes: "Irmãos, embora eu nada tenha feito de errado contra o povo, ou os costumes de nossos antepassados, fui enviado como prisioneiro de Jerusalém até as mãos dos romanos. Depois de terem me interrogado, quiseram me soltar, porque não havia em mim razão para a pena de morte. Mas, quando os judeus se opuseram a isso, fui forçado a apelar para César.
embora eu não tenha acusação alguma contra a minha nação. Por isso, convidei-os para vos ver e conversar, pois é por causa da esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Então eles lhes disseram: Nem recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. Mas nós queremos ouvir de ti o que pensas sobre essa seita, porque sabemos que se tem falado contra ela por toda parte. Como eles haviam marcado um dia para estar com Paulo, mais pessoas foram vê-lo em sua casa. Ele lhes apresentou a questão e testificou sobre o reino de Deus. E tentou persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até o anoitecer. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, enquanto outros não creram. Como não concordaram entre si, eles se retiraram depois que Paulo falou essas palavras. O Espírito Santo falou bem por intermédio do profeta Isaías para seus antepassados, quando disse: Vai a este povo e dize: Ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos. De outra forma, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converter. E eu os curaria. Portanto, vós deveis saber que essa salvação de Deus tem sido enviada aos gentios, e eles ouvirão. Os melhores manuscritos omitem o verso 29. Quando ele disse essas coisas, os judeus partiram, tendo uma grande disputa entre eles mesmos. Paulo viveu por 2 anos inteiros na casa que havia alugado, e ele recebia todos os que vinham a ele. Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia, sem impedimento algum.